Olá, meus arretados. Eu não vou nem falar para vocês que o convidado é novo, mas é um cara de tanto conteúdo, de conteúdo extremamente valioso, que não teve jeito. Eu tive que chamá-lo e ele gentilmente aceitou. Mas dessa vez nós vamos tratar da questão de gênero, da violência de gênero. E quem vai falar disso é ele, obviamente, que é quem tem total conhecimento sobre isso do aspecto do perito. Não é, doutor Luiz Guilherme? Muito bom, agradeço o convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui. Guilherme, eu gostaria que você se apresentasse, que as pessoas te conheçam melhor, porque você não vai ser a sua segunda vez que você vem, eu quero que você venha mais vezes. Com certeza. É muito importante o trabalho que você faz e trazer essa sua fala aqui para o Conversa Arretada é de um valor imensurável. Bacana, eu também acho. Eu sou químico de formação, tá? Me formei em Química lá nos áureos tempos de 1996. Aí você diz a idade. O tempo passa muito rápido, na verdade, né? Depois eu fui fazer o meu mestrado em Ciências, né, na área, uma sub-área da Química, que é a Química Orgânica. Uhum. E aí fiz o meu mestrado. Quando eu engatilhei o doutorado, aí apareceu o concurso de perito criminal. Então, em 2005, eu fiz o concurso de perito criminal. Fiquei lá 1 ano estudando para me tornar um perito criminal, depois de passar num concurso público. E aí me agarrei o bichinho, o mosquito do perito me picou, né? Porque é uma delícia ser perito, né? A gente vê muita coisa feia, mas é uma profissão apaixonante. Então, para o pessoal que acompanha o seu podcast, eu já vendo meu peixe aqui. Então, quer ser perito criminal, estude, porque eu sou muito realizado profissionalmente com o que eu faço. E dá para ver. Né? E além disso, eu também sou professor, dou aula de Química para ensino médio, curso pré-vestibular, esses preparatórios para entrar em faculdade, né? E também dou aula na Academia de Polícia. Ai, que bacana. Recentemente, né, fui me aventurar aí no campo do direito, porque eu tenho cabeça de ciências exatas, né? E aí fui estudar direito, que são as ciências humanas, que é o outro lado da moeda, e achei fantástico, adorei. E você, como minha colega de turma, sabe, né? Sim. Quando você levantava a mão, falava, ele vai falar algo muito importante. Lá vem uma pergunta mais ou menos dele, né? Não, mas você sempre coroava, né? E aí eu, né, já fiz a faculdade de Direito, adorei. Não posso advogar agora por impedimento legal, por ser policial, né? Mas é um projeto que eu tenho, assim que eu me aposentar na polícia, eu vou... Pretendo começar a advogar. Então, essa é a minha trajetória profissional. Que legal, que legal. Bem-vindo, viu, novamente. Obrigada por aceitar novamente o meu convite, por você vir a esta casa, a Triarte Estúdio, ao podcast de Conversa Arretada. E aqui eu firmo uma parceria com você, se você tiver tempo, para a gente tratar desse tema algumas vezes, porque é muito importante, apesar de muitas dizer assim, mas é um tema batido, é um tema que a violência acontece todos os dias, as mulheres morrem todos os dias, não é? Existem formas diferentes, cada vez mais com o advento da tecnologia, parece que essa maneira não é de crime, nem de crime, essa violência ela vai mudando, né? Seja como você falou, a simbólica, sim, que para mim foi um conceito totalmente novo, eu jamais imaginaria que rasgar uma foto, que a conversa que você trouxe no nosso primeiro podcast, rasgar uma foto, arrancar uma roupa, cortar um cabelo, e a gente esquece desses pequenos detalhes que isso é uma violência horrenda contra realmente o símbolo da mulher. Exatamente. Eu acho que sempre que eu tiver um tempo, se você me der esse espaço, eu acho que isso é muito importante, até para dizer para a população, né, para quem acompanha o seu canal, quais são os direitos que a pessoa sim, tem, né, de proteção do Estado, o que o Estado oferece, de rede de apoio, o que o Instituto de Criminalística, o que a Polícia Civil faz para tentar fazer com que esse tipo de situação não aconteça mais. Isso. E você vindo aqui falar na condição de um perito, de um homem, para nós é muito bom. Mas hoje o nosso papo, nós vamos falar de quê? Além da mulher... do transgêneros, né, que fala, dos travestis. Uhum. Eu quero que você me fale do ponto de vista mesmo policial, do ponto de vista do perito, quais são essas violências, quais as violências mais comuns que essas mulheres que recaem sobre elas, né? Sim. Como que vocês estão, como que a polícia hoje está preparada para lidar com isso? Porque a gente está falando de uma esfera que é muito, muito, muito batida, né? Essas pessoas são... Sempre que a gente fala em violência contra a mulher, a gente fala num tripé de violência, né? Sim. Então nós temos a violência de gênero, a violência simbólica e também a violência institucional.
né? O que seria a violência institucional? É a violência que o próprio Estado pratica contra aquela vítima, né? Não são raros os casos, Arlete, de você ouvir de uma mulher que foi até uma delegacia de polícia para denunciar o seu agressor e ela foi maltratada pelo policial. Ela chegou lá e o policial falou, não, mas o que você fez para merecer isso aí? Né? Então ela é, de uma certa forma, ela acaba sendo revitimizada em solo policial. Então isso é o que a gente chama de violência institucional. Atualmente eu te garanto que a Polícia Civil, a Academia de Polícia Civil e a Segurança Pública aqui do estado de São Paulo tem uma preocupação em relação a isso. De formar os policiais e de fazer cursos com os policiais mais antigos para que esse tipo de situação não aconteça mais. Seja em delegacia de polícia ou até dentro do local do crime. Né? Então, eu lembro um episódio lamentável que eu participei como perito mesmo. O perito, só para explicar para você, ele nunca anda sozinho. Ele sempre vai junto com outro profissional para o local de crime, que é o fotógrafo. Existe uma carreira chamada fotógrafo técnico pericial, que acompanha o perito criminal em local de crime. E teve uma vez que eu saí com um fotógrafo que o cara era meio maluco da cabeça, né? E aí a gente foi atender um caso de violência doméstica, né? Que o agressor tinha danificado um monte de objetos dela, tinha arremessado a televisão no chão, não sei o quê. E a mulher estava me contando lá o que estava acontecendo, né? O que tinha acontecido. E no meio da fala dela, esse fotógrafo chegou para ela e falou, a senhora fala demais, hein? Pelo amor de Deus, fecha essa matraca. Quer dizer, eu fiquei paralisado, né? Porque isso não deixa de ser uma violência institucional. Sim. Por quê? Porque aquele agente, na figura de agente público do Estado, né? Acabou cometendo foi muito infeliz no que ele falou. Nossa. Né? E aí, naquela hora, eu tive que, né, guardar as devidas proporções, dar uma bronca nele, chamar ele de lado, falar, o que você está fazendo está errado, me espera lá de lado. Aí, cheguei para a moça e falei, senhora, me desculpe, né, meu colega aí está passando por um problema meio delicado. Inventei uma história lá para tentar, né, contornar, amenizar. Né? Então, é a tal da violência institucional. Então, sempre que se fala em violência contra a mulher, a gente fala, né, nesse tripé, violência de gênero, violência simbólica e violência institucional, que é o que a gente tenta combater aqui no âmbito da Polícia Civil. Vocês têm mais dificuldade ou menos dificuldade, ou não tem nenhuma também, quando vocês estão trabalhando em casos, ou seja, mesmo vocês trabalham já no feminicídio, já a morte mesmo, já trabalham na parte final. Na verdade, assim, depende. Tá? Às vezes, o que muitas vezes acaba acontecendo? Imagina uma situação em que o agressor tentou matar aquela vítima, mas de alguma maneira ele não conseguiu. Seja porque a própria vítima conseguiu se defender, seja porque algum terceiro acabou interpelando ali e evitasse o feminicídio. O que essa pessoa faz? Ela vai na delegacia de polícia e conta a situação para o delegado, e aí o delegado requisita a perícia. Então a gente não vai só quando houve a morte consumada, a gente também vai nos casos de feminicídio tentado. Né? Isso que queria saber. E quando vocês vão, nesse caso, para feminicídio tentado, nós sabemos que a mulher ela já está fragilizada, né? Ela já está no... O travesti, o trans, como é essa recepção? Agora eu pergunto, não no sentido só do perito, mas vocês estão tratando de uma outra, apesar de serem mulheres, é uma outra perspectiva, é outra abordagem. Sim. Como é que vocês trabalham isso hoje? Então é assim, a Polícia Civil, ela adota, na perspectiva de gênero, nós adotamos o critério biopsicológico. Né? O que significa isso? Nós vamos tratar com aquela vítima da maneira como que ela se auto-identifica. Então vejam, se aquela pessoa se auto-identifica como mulher, ela será tratada como mulher. Então vamos imaginar uma pessoa que nasceu com um pênis. Um indivíduo que nasceu biologicamente do sexo masculino. Mas ao longo da vida aquela pessoa percebe que ela se identifica mais pelo gênero feminino. Né? Então o nome de nascimento é João, mas ela é conhecida socialmente como Maria. Então ela não precisa ter trejeitos femininos, ela não precisa ter, vamos dizer, silicone nos seios, ela não precisa ter mudado o nome para o nome social dela. Né? Se ela chega para a Polícia Civil e fala, olha, eu sou a Maria, indiscutivelmente ela será a Maria. Então, existe a preocupação nossa é de tratar aquela pessoa
da maneira como ela se auto-identifica. Então, esse é um treinamento que é dado para os policiais civis aqui no estado de São Paulo, e eu imagino que para a Polícia Militar também, tá? Para que ela seja, vamos dizer assim, mais acolhida, porque, como você disse, ela já está fragilizada. Já aconteceu uma situação em que ela foi vítima de um crime. Então, em sede policial, o que ela espera? Que ela seja bem tratada, né? E um dos pilares desse bom tratamento é você tratar a vítima como ela se auto-identifica. Né? E quando vocês se deparam com a violência, com essas pessoas, como é que vocês... Porque a gente, assim, o temperamento, né? O modo de agir da mulher... Não, eu tenho que tomar cuidado no que eu vou falar. Ela é diferente, não é? Na verdade... O travesti, ele por si só, por ser um pessoal já segregados, né? Por ser um pessoal que vem de um rol de preconceito, são pessoas que estigmatizadas. Sim. Então, quando vocês chegam a um local desse, foi um homicídio tentado, foi ou não, já... Como é que vocês conseguem lidar com essa situação? E Perfeito. Aí a gente pergunta até do ponto de vista mesmo cultural. Claro. Na verdade, quem nos dá essa baliza é a lei. Tá? A Lei Maria da Penha, ela é muito clara em não haver distinção nenhuma entre a mulher do sexo biológico, a travesti ou a transexual. Isso é importante. Isso. Então, quando a gente pega um caso... Eu vou narrar um caso para você aqui, Arlete, de um feminicídio de uma travesti, tá? Quando a gente chega no local do crime, a gente percebe que aquela pessoa, aquela mulher que faleceu, não era do sexo biológico, não tinha lá a vagina como órgão genital. Para a justiça, isso não importa. Porque o que importa para a justiça, na verdade, e também para o inquérito policial, é como aquela pessoa se auto-identificava, como que ela era conhecida perante a sociedade, né? Então, a gente procura dar esse tratamento igual entre a mulher do sexo biológico e a travesti. É claro que a travesti, como você falou, ela já tem um estigma, né? E a gente procura combater isso até dentro da própria polícia, né? Teve uma situação que eu passei, que eu presenciei, que era um colega policial que chegou uma travesti aqui na área da Praça da República, aqui em São Paulo, que é uma área que tem bastante travestis e transexuais, né? Que ela tinha sido vítima de um roubo de celular. Ela chegou na delegacia e aí os investigadores já começaram aquela coisa de chacota, né? Que é uma coisa que não cabe mais hoje em dia, né? Aí, não sei o quê, olha o tamanho do seu gogó, e sabe essas coisas ridículas, né? Ainda mais vindo de um agente público. Então, nós temos uma preocupação hoje de fazer com que esse tipo de situação não aconteça mais. Até para não cair na tal da violência institucional, né? Então, o tratamento que a gente procura dar para essas pessoas é tentar fazer da forma mais igualitária possível, em respeito à dignidade daquela pessoa, né? E nem sempre a gente consegue, tá? Por quê? Porque existem policiais que ainda hoje não entendem que a travesti ela tem que ter o mesmo tratamento do que a mulher do sexo biológico. A mulher trans também tem que ter o mesmo tratamento da mulher do sexo biológico, né? Então, como eu falei, não precisa ter tido, por exemplo, uma cirurgia de redesignação sexual. Ela não precisa estar trajada como uma mulher, com maquiagem, com unhas pintadas ou com roupas femininas. Não. Existem mulheres que se auto-identificam como mulher, mas, de repente, ela tem mais trejeitos masculinos. Qual é o problema? Nenhum problema. Se ela se identifica como Paula, por exemplo, como Maria, ela será tratada pela polícia, pela perícia também como Maria. Como ela se vê. Como ela se vê. Tá. A Lei Maria da Penha, ela se aplica aos casais homo, não é? Tanto masculino quanto feminino. Então não se confunde o gênero com a opção sexual, a orientação sexual. Tá? Sim. Então vamos imaginar um caso de um casal de duas mulheres. Você tem a mulher A e a mulher B. Se a mulher A for morta no âmbito da violência doméstica pela mulher B, essa mulher B responderá por feminicídio. E da mesma forma, o casal masculino. Então, o que a gente fala é o seguinte, o polo passivo do feminicídio, né? Quando se fala em feminicídio, quem sofre o feminicídio é a mulher. Seja a mulher do sexo biológico, seja travesti, seja transexual. Um casal de dois homens, aí não há que se falar em feminicídio. Aí a gente está falando de um homicídio comum mesmo. Certo. Tá? Não tem... Isso eu te pergunto porque, salvo engano, houve uma decisão em relação a justamente a aplicação da Lei Maria da Penha
numa situação em que era um casal masculino, era um casal, dois homens, né? Um bateu ou violentou o outro e ele teve até a medida protetiva, alguma coisa, mas deferida, baseado, né? na Lei Maria da Penha. E por isso, mas nesse caso é uma exceção. Quando a gente fala em feminicídio mesmo, Sim. consumado, a gente está falando da mulher, do sexo biológico, da travesti ou transexual, né? Certo. Então, isso na verdade é ponto pacífico já na jurisprudência, na doutrina, né? Uhum. A mulher, o polo passivo do feminicídio tem que ser a mulher do sexo biológico, ou a travesti ou a transexual. Tá. Gui, me fizeram uma pergunta aqui, eu achei super interessante. Uma pessoa perguntou quais são as especificidades da violência contra mulher trans e travestis. Então, na verdade, é assim, né? O que a gente percebe que é específico, não é específico, mas é muito comum de acontecer com as travestis, é a misoginia. Tá? São os elementos que traduzem a misoginia e o menosprezo, né? Um caso que eu vou narrar para você. Teve uma travesti que acabou sendo morta, não era no âmbito da violência doméstica. Mas o que aconteceu com ela? Era uma pessoa que fazia programa, né? Então ela tinha lá vamos dizer, um local que ela trabalhava aqui em São Paulo. E tinha um agressor que tinha lá uma rede social dele que ele fomentava nessa rede social o ódio às travestis. Ele dizia assim que travesti tinha que morrer, que travesti não sei o quê, enfim. Em que pese isso, um dia ele foi procurar um programa com uma travesti. Né? Apesar de fomentar todo esse ódio, né? Ele foi lá, procurou um programa com uma travesti. Ele chamou a travesti para ir a um motel com ele. Ele consumou o programa, porque tinha material genético dele no local do crime. E depois de ter consumado o programa, ele me pega uma barra de ferro e arrebenta a cabeça dela. Até a morte. Né? Então, isso é específico. É muito comum da gente notar a violência contra as travestis nessa circunstância de misoginia, de menosprezo. Né? Que é um dos pilares do feminicídio. Sim. Né? Quando a gente fala em feminicídio, é a violência contra a mulher, contra a travesti, contra a mulher trans, no âmbito da violência doméstica e também sob a circunstância da misoginia. Então, esse agressor ele acabou respondendo por feminicídio. Entendi. Então, esse tratamento misógino, né? Aliás, tudo que é contra... assim, os crimes contra as minorias, né? Quando a gente fala na população gay, por exemplo, né? Na LGBT+, aquela coisa toda... Sim. São pessoas mais vulneráveis. Sim. Né? Então, nós, enquanto Estado, temos que ter uma percepção mais, vamos dizer assim, mais direta e mais pontual, ver essas vítimas com um pouco mais de cuidado, né? Porque elas exigem uma proteção especial do Estado. Assim como a mulher. Sim. Veja que o legislador demorou, nosso Código Penal é da década de 40, demorou o legislador, 2015, que o feminicídio apareceu no ordenamento jurídico, né? Então demorou aí 75 anos para o legislador perceber que a mulher precisava de uma proteção especial. Né? Exatamente. Então a Polícia Civil trabalha exatamente para tentar proteger com fulcro na lei, com base na lei, né, essas pessoas, as travestis, as trans e a população LGBT+. Nesse caso, a gente pode pensar que as características do crime cometido com a travesti é diferente. Ele traz esse vínculo de ódio, Sim. de raiva e de... Mas eu vou tentar... É menos um. Veja só, não que o ódio não apareça na violência contra a mulher do sexo biológico, tá? Sim. Mas a travesti, por ter esse estigma, tem muita gente que se incomoda com isso. Isso é uma coisa que eu não consigo entender, tá? Sim, isso é uma coisa que... eu não consigo entender como que em pleno século XXI, isso já seria lamentável até na Idade Média, né? Mas como que alguém se incomoda, por exemplo, com um casal de 2 homens andando de mão dada na Paulista? Que é uma coisa que... Teve um episódio que aconteceu há muitos anos de um ser humano que pegou aquelas lâmpadas fluorescentes, né? E deu na cabeça de um casal que estava tranquilamente passeando de mão dada na Paulista, um casal de 2 homens, né? Isso é uma coisa que você fala, cara... Acho que o mundo está acabando, não é possível, né? Por que incomoda tanto, né? E com as travestis é a mesma coisa, né? Então, essa misoginia, ela é muito comum, né, na violência contra essas pessoas travestis e transexuais. Se você fosse fazer um parâmetro, né,
da quantidade de mulheres do sexo biológico mesmo, e desse travesti, em termos de violência, hoje está páreo, está ali? Não, na verdade, assim, a violência contra a mulher do sexo biológico, ela é mais presente. Ela é mais presente. Ela é mais presente todo dia. Hoje, se você entrar em qualquer portal de internet, vai ter uma notícia lá de um crime contra uma mulher que constituía lá uma família, vamos dizer, aquela família homem, mulher e criança, né? E assim, numericamente também existem mais mulheres do sexo biológico do que travestis. Então é normal, sim, né? Sim. É natural que você tenha aí estatisticamente falando, uma violência maior contra a mulher do sexo biológico do que contra a travesti e a transexual. E considerando que essa parte do travesti, ele é mais recente, né? Você já tem aí esse trabalho na questão da mulher biológica, mas na parte do travesti é diferente. Quais são os maiores desafios que vocês encontram? Então, eu sempre falo que a violência contra esses grupos menores não é um problema policial, né? Se fosse um problema policial, talvez a gente pudesse até tentar resolver, né? Mas é muito mais um problema social do que qualquer outra coisa, né? A violência contra as minorias, ela começa, muitas vezes ela está enraizada na própria cultura daquele agressor. Entendi. Né? Aquele agressor que é extremista, ele acha que ele, por ser um indivíduo hétero, por exemplo, ele tem mais direitos do que aquele que é um indivíduo homossexual. Então é algo que acho que a criminologia talvez tenha uma resposta mais adequada. Mas assim, que é uma realidade muito presente, né? Mas de novo, Arlete, eu acho que já foi pior. Eu acho que hoje as pessoas, as mulheres trans, por exemplo, né? Mesmo os homens trans e as pessoas que têm orientação homossexuais, por exemplo, elas têm hoje uma liberdade que elas não tinham a questão de 15, 20 anos. Né? Exatamente. Hoje, graças a Deus, você tem lá uma diversidade maior, né? Só que isso tem um preço, né? Isso acaba incomodando algumas pessoas, né? Que às vezes partem para agressão, né? Do nada, você nem conhece aquela pessoa e começa a agredir verbalmente, depois passa para vias de fato, porque ela não aceita, né? Infelizmente. Aí vem a pergunta, o que será que ela não aceita? Pois é. Não é? Será que ela não aceita o outro ser o que ele é? Às vezes é uma vontade enrustida. De ser, ou não, eu não aceito porque minha cultura não permite, não foi assim que você Esse caso que eu te contei da travesti que foi morta por um indivíduo com uma barra de ferro, né? Que eu acho que nada denota um menosprezo maior, sim, Arlete, do que matar alguém com uma barra de ferro na cabeça, por trás ainda. Depois de manter uma relação. Depois de manter uma relação, ou seja, a pessoa sentia atração. De repente ela queria também ser uma travesti, por que não? Pô, deixa a pessoa ser feliz, cara. Né? Você quer ser uma travesti? Vá ser uma travesti. Qual é o problema? Não vai me incomodar, você não está cometendo crime nenhum. Né? Então, realmente existe essa coisa assim, né? É o ódio e a atração caminhando junto, às vezes. O corpo dessa travesti, as provas que vocês encontram em cenas de crime de travestis é muito diferente das mulheres biológicas, né? Digamos assim, porque vamos pensar aí no simbolismo, né? Que você falou, que é a simbologia da mulher. E o travesti, ele é caracterizado, né? Sim. A mulher trans, o travesti, ele é caracterizado, ele tem aquela... As provas, elas são distintas, eu digo em termos peculiares mesmo. Uhum. Elas ou não. Então, na verdade, como a lei não faz essa distinção, a Lei Maria da Penha não faz essa distinção entre a mulher do sexo biológico e a travesti, não existem, assim, muitos elementos diferentes entre mulher do sexo biológico e travesti. O que a gente nota, às vezes, é que a travesti, muitas vezes, como ela faz os programas, né? Então, você pega lá uma travesti que vai fazer o programa dela na rua, então, às vezes, ela anda armada. Mas não é com arma de fogo. Sim. Ela anda para se proteger. Sim. Não são raras. Às vezes que a gente viu casos da travesti morta encontrar uma gilete no bolso, por exemplo, dela. Sim. Porque é um instrumento de proteção dela, né? Porque ela sabe que ela é uma pessoa vulnerável. Sim. Ela sabe que pode chegar lá, de repente, ela tá num determinado ponto, chega lá dois idiotas lá e resolvem bater nela, ela tem que se defender de alguma forma. Não tô fazendo apologia à violência, não é isso, né? Mas são elementos que a gente, às vezes, encontra que são próprios da travesti. Gilete, canivete, né? Aquelas facas pequenininhas, elas costumam andar com esse tipo de material. As características são diferentes. E nesse sentido são diferentes, né? Você não vê uma mulher do sexo biológico
andando com essas coisas aí, graças a Deus, né? Porque... A ação na mulher travesti, a ação do homem, como você acabou de dizer do cara que foi lá, teve uma relação e depois matou com barra de ferro. Uma barra de ferro. É. A violência contra essas travestis, ela é pior? Ela tem uma conotação mais terrível? O que acontece? A gente percebe muitas vezes, porque assim, às vezes no corpo da mulher, a gente nota que o cara foi no veneno mesmo. Sabe quando o cara vai com raiva? Da mulher travesti. Mulher do sexo biológico. Isso. Às vezes o cara vai lá com a faca e estoca a faca com ódio, mesmo que você tenha um tipo de lesão que não é só a lesão que a gente fala de lesão pérfuro-incisa, provocada pela faca ou pelo canivete, mas é a lesão contusa, que o cara vai com ódio mesmo, com a força física, né? Para causar aquela lesão na mulher do sexo biológico. E na travesti, como ela é uma pessoa que tem a força física de um homem, muitas vezes a gente vê isso mais ainda. Porque o indivíduo agressor, ele sabe que aquela pessoa, vamos dizer, ela tem a mesma força física, né? Ela é páreo. É. Então, muitas vezes você vê esse tipo de lesão como se fosse de uma briga entre dois homens. Né? Então, às vezes a gente tem esse ponto que é peculiar mesmo às travestis. Meu Deus do céu. E que não tem nas trans, né? Nas mulheres trans. Olha só. Gente do céu. Mas Gui, considerando assim, isso é um tema realmente que é necessário ser falado, né? Por quê? Porque essas pessoas, ainda que elas tentam se proteger, me parece que esse movimento de ódio e de querer que não exista, e a gente, não vamos pensar que de uns 5 anos para cá, parece que isso piorou, né? Nós temos essa concepção de que isso piorou, traz uma certa insegurança. Claro, não é? Claro. E em decorrência disso, eu não sei, é uma impressão minha, uma pergunta que eu lhe faço, as características desses crimes se tornaram mais horrendas. Sim. Se tornaram piores. Mas por quê? Porque o ódio aumentou? Talvez porque nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais polarizada, né? Então, você vê aí, por exemplo, na política, no futebol, na religião, pessoas que não se toleram, não se tolera o lado contrário, né? Que eu acho isso muito perigoso, na verdade, Sim. porque a democracia não é isso. A democracia é você aceitar a opinião divergente. É você contestar e combater civilizadamente, né? Porque se a gente não for civilizado nessas questões, acho que um dia a gente vai acabar se matando, todo mundo vai acabar se matando. Você vê, por exemplo, hoje num debate político, um cara arremessando cadeira um no outro, né? Que é uma coisa que, assim, eu acho que nem na época da ditadura, né? A gente... em épocas de debates acalorados, eu lembro quando eu era moleque que eu via lá o político A com o B, mas assim, fazendo uma guerra saudável de ideias, né? De debate e tal. Então, isso acaba sendo, eu acho que um reflexo da nossa própria sociedade que, nesse sentido, está cada vez mais doente. Tá? Então, isso se dá ao fato da evolução da tecnologia? A tecnologia, na verdade, ela acaba ajudando, muitas vezes, a fomentar esse tipo de circunstância, ajuda um pouco a abrigar determinados comportamentos, o cara fica escondido, né, dentro de uma rede social, que ele não vai ter coragem de fazer isso ao vivo, mas ele usa a rede social para disseminar o ódio, né? A gente vê muito isso na perícia, quando a gente pega, por exemplo, aqueles grupos... Tem esses aplicativos que a molecada usa aí, Discord, não sei o quê, né? Que vira e mexe, você pega um cara que é extremista, um cara que pratica crime dentro dessa comunidade, que ele se sente ali... Protegido. É igual alguns membros de torcida organizada de futebol, né? Que eu não estou falando que lá todo mundo é baderneiro, não é isso. Mas tem alguns que se sentem lá, né? Igual um pelotão de soldado na guerra, que se ele estivesse sozinho, de repente ele ia ficar quieto. Mas ele está lá acompanhado de um monte de gente, então ele fica mais encorajado a praticar determinadas condutas criminosas, né? Então... são as mazelas da tecnologia. Eu acho que a tecnologia é muito boa, né? Só que a gente tem que saber aproveitar. A gente tem que saber que nem tudo é saudável quando a gente fala em tecnologia. Exatamente. Né? A gente vê a rede social, por exemplo, a criançada hoje com 10 anos vendo vídeo com conteúdo absolutamente inadequado para a faixa etária, né? Isso acaba refletindo no comportamento do ser humano que vai lá para o mundo real e acaba cometendo um crime contra a mulher, contra a travesti, contra a transexual. Na obra de Platão, salvo o melhor juízo, na República, né? Ele fala do poder da invisibilidade, né?
se você fosse invisível, o que você faria com esse poder? E traz exatamente isso que a gente está vivendo hoje, que é esse poder imaginário que essas pessoas têm em achar que por trás de uma câmera, de uma rede social, de um canal, eles poderão fazer o que eles bem quiserem, já que não estão sendo vistos, já que não estão sendo tocados, né? Exatamente. E aí eu vejo que a quantidade de crime cibernético, a quantidade de crime contra a mulher, que aí vem a questão, e eu acredito que é mais a questão da simbologia mesmo, de atacar, você é feia, sua cara ficou feia, seu cabelo ficou feio, você é gorda, você é isso, você é aquilo. Isso deu um boom. Eu acredito que para vocês isso é uma realidade nova. E como que quais são os desafios hoje para vocês lidar com isso? São muitos, né? Na verdade, não é novo só para nós que trabalhamos na fase pré-processual, que é a fase de inquérito, né? Existem crimes hoje que são crimes que, na década de 40, nunca alguém ia imaginar que isso pudesse ser crime. Por exemplo, o crime de stalking, que é a perseguição. Tem muita gente que usa os meios eletrônicos para fazer a perseguição, né? Então, hoje está tipificado na lei lá, que é o crime de stalking e tal, e a gente tem que correr atrás, né? A gente tem que usar as ferramentas para tentar combater esse tipo de situação. E acho que daqui em diante vocês só terão mais e mais e mais. Isso é uma bola de neve que acho que não tem fim, né? Agora, a tecnologia é muito bem-vinda, né? A Polícia Civil do Estado de São Paulo tem muitos equipamentos hoje no combate ao crime, né? Hoje, a gente tem drone hoje, a gente tem uns scanners lá para fazer varredura de local de crime, que são ferramentas super caras, né? E que, graças a Deus, hoje a gente tem verbas para... a minha leitura é que o governo do Estado de São Paulo, ele tem, sem nenhuma demagogia aqui, de verdade, né? Eu acho que ele tem uma preocupação maior mesmo em equipar, vamos dizer assim, a polícia científica para tentar correr atrás da bandidagem, porque a gente está sempre correndo atrás. O cara vai lá, pratica lá um crime, sei lá, de lavagem de dinheiro pela internet, e a gente vai tentar ver qual foi o caminho que ele usou, como que ele faz para tentar pegar esse cara e condenar esse cara, né? Pois é. Então, assim, a ciência está aqui para tentar ajudar a gente no combate ao crime, né? Eu tomara que melhore cada vez mais, né? Porque essa é a nossa perspectiva, né? Que as coisas não fiquem tão encobertas como ficava, que venham à tona e que sejam punidos, porque senão vira, como você falou, uma bola de neve. Se não tiver alguém ali tentando ajudar e de alguma forma penalizar, né? Sim, é verdade. A gente cai num vazio da justiça, né? Sem dúvida, né? E aí a sociedade vai ficando cada vez mais doente, né? Porque você pega um ser humano que usa a tecnologia para o crime, né? Ele poderia estar usando a expertise dele, vamos dizer assim, para, sei lá, montar um aplicativo que vai servir para alguma coisa, né? Você vê hoje tem um aplicativo que protege as mulheres, que se chama SP Mulher Segura. Olha só, essa eu não sabia. Pois é, então... Vocês estão vendo? Olha, SP Mulher Segura. Então esse é um aplicativo que é gratuito, que está disponível aí nessas lojas de aplicativo, né? E que a mulher que está se sentindo de uma maneira aí violentada, ela pode baixar esse aplicativo e na hora do estresse ali, ela não precisa nem pensar em ligar 190 ou gritar para o socorro. Ela pode acionar um botão de pânico que já vai fazer um contato direto com a polícia militar que vai até o local dos fatos ali pelo rastreador do GPS do celular dela. Que ótimo, gente. Olha, que sensacional isso. Isso é muito bom, né? Isso é ótimo. Gui, para fechar, só uma última pergunta que eu vou lhe fazer em relação às delegacias. A mulher biológica, a trans e a travesti, a delegacia que atende a mulher biológica, ela atende também esse público. Sim. Não necessariamente, ela pode ir tranquilamente, que é a casa dela, digamos assim. Sim, desde a gestão do governador, antes do governador atual, foram montadas inúmeras delegacias de defesa da mulher por todo o estado de São Paulo, e isso é uma realidade que tende a transcender o estado de São Paulo, tá? Existem alguns outros países, alguns outros estados da federação que realmente fazem um trabalho brilhante em relação à proteção da mulher, mas em qualquer delegacia de defesa da mulher, seja a mulher do sexo biológico, seja travesti, seja transexual, ela vai ter vamos dizer, o mesmo abrigo dentro de uma delegacia. Então ela vai ser recebida provavelmente por uma policial mulher, que isso já é uma coisa que... Eu fico pensando na mulher que foi vítima de um crime sexual, por exemplo, né? Que é um crime muito delicado, é um crime muito hediondo, né? Ter que relatar essa situação para um indivíduo do sexo masculino
na delegacia. Sim. Isso é muito ruim, sim, né? Sim. Então, essa foi a ideia do governo de montar essas delegacias de defesa da mulher para deixar a mulher lá mais confortável, né? E não só a mulher do sexo biológico, mas também a travesti e a transexual. Então, existe essa preocupação, sim, da polícia atualmente com essas pessoas. Que ótimo. Você teria o nome, você lembraria, não tem problema, de algumas instituições que abrigam essas mulheres? Olha, de nome, assim, tem a Casa da Mulher Brasileira, tá? Que é uma entidade que recebe essas pessoas, né? Mas, assim, é sempre importante que essas pessoas busquem o auxílio policial primeiro. Porque aí a polícia vai direcionar, né, vai chegar com um documento na Casa da Mulher Brasileira, né? Dizendo, olha, eu já registrei um boletim de ocorrência, eu estou sendo ameaçada pelo meu agressor e eu preciso sair de casa, senão ele vai me matar. Sim. E aí ela vai ser recebida, vai ser acolhida da maneira como deve ser, corretamente, né? As mulheres que têm filhos, por exemplo, elas podem levar os filhos pequenos juntos na Casa da Mulher Brasileira, né? A mulher trans, a mulher transexual, então vai ter lá um alojamento adequado. E assim, é um lugar muito bacana. Não é um lugar assim que você vai pensar, mas será que é de qualquer jeito? É tudo caindo aos pedaços? Não. É um local muito legal. Então, assim, o que eu percebo é que a população não sabe disso. Então, acho que essa conversa que a gente está tendo no seu canal é muito importante para disseminar isso para as pessoas que eventualmente estejam passando por uma situação de violência, né? Porque não sabe aonde buscar ajuda. Não, e que às vezes pensam assim, eu vou na polícia para quê? Porque às vezes a polícia é muito, tem um descrédito, vamos dizer assim, né? Até pelo próprio histórico do que vem acontecendo aí, né? Dessas aberrações que, de cada 100 trabalhos que a gente faz, se um deles der errado, já fica aquela imagem negativa. Então, na verdade, a população precisa entender que existem muitos policiais civis pensando nessas pessoas. Sim. Então, o que a gente quer aqui é tentar fazer com que a gente minimize esse sofrimento e evite que o pior possa acontecer, que seria o feminicídio consumado, né? Então, é muito importante eu te dou os parabéns nesse sentido de me convidar aqui para a gente tentar disseminar essa ideia para o seu público, porque eu tenho certeza que se eu puder ajudar nessa fala, nessa nossa conversa, uma pessoa, eu já vou me dar por satisfeito. Gui, mas essa é a intenção. E eu não esperava menos de você, porque você é o que é, não é? Imagina. Eu quero te agradecer novamente por você ter vindo aqui e por suas falas. Elas são extremamente importantes, muito mesmo. A gente vai falar mais vezes sobre vários temas. Claro. À medida que a sociedade vai avançando, temas novos vão surgindo, questionamentos vão surgindo e a gente precisa de esclarecimento. Não é? E nada melhor do que um perito, de que uma pessoa que está ali todos os dias trabalhando para que isso, né, de fato, seja resolvido da melhor forma, que tenha uma proteção e dentre outras coisas que essas mulheres precisam, né? Exatamente. E precisam muito. Exatamente. Eu agradeço demais o nosso bate-papo aqui. Pela segunda vez, né? Foi muito, muito bacana estar aqui de novo. E sempre que possível, eu faço questão de reservar um horário na minha agenda aí para a gente bater um papo aqui no Conversa Retada. Isso será um prazer. Eu quero muito que você venha. E quero também que você deixe uma mensagem hoje para essas mulheres travestis, para essas mulheres trans e também para a mulher biológica, em termos de autoestima, de segurança. O que você diria para ela como perito, como policial, como um professor... E aí, um advogado, o que você fala para essas mulheres hoje? Perfeito. Eu sempre falo que vocês, travestis, né, mulheres transexuais, vocês têm a mesma proteção do Estado do que a mulher do sexo biológico, tá? Então, se de repente, eventualmente, vocês estejam passando por alguma situação de violência, não hesitem em procurar uma delegacia de defesa da mulher, porque eu tenho certeza, um treinamento que nós temos dado para os policiais civis em formação, e para os policiais também, que já são antigos, que vocês terão a mesma proteção e o mesmo acolhimento por parte do Estado do que uma mulher do sexo biológico. Muito obrigada, Gui. Muito obrigada. Espero nos encontrar mais vezes. Se Deus quiser, amém. Os meus arretados, esse é o homem mais arretado, perito arretado do estado de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado, Arlete.